Senhoras e senhores, então de volta aqui com a nossa aula de biologia, né? Vamos continuar trabalhando o capítulo 4, respiração, circulação e excreção. E hoje então nós vamos trabalhar a manutenção da temperatura do corpo dos seres humanos e também o sistema excretor. Os senhores poderão acompanhar esta aula lá nas páginas 100 até a página 104. E ao final, quando receberem o caderno de atividades, deverão resolver a questão 9, letras A e B da página 106. O processo de controle da temperatura corporal, senhores, ela perpassa pelo hipotálamo. O hipotálamo é uma região do encéfalo, aqui está mais ou menos a localização dela, né? Então, tanto o hipotálamo quanto a hipófise cerebral, eles vão controlar secreção normal de hormônios. Quais são esses hormônios? Os hormônios da tireoide, que vão controlar o metabolismo e com isso também o hipotálamo vai ser o centro de controle da temperatura corpórea. Então aqui é para os senhores terem mais ou menos uma ideia de como isso ocorre, tanto quanto a nossa temperatura cai, quanto a nossa temperatura aumenta. Então nós temos aqui o hipotálamo, que ele vai ter uma ligação nervosa com o córtex cerebral, e isso vai ser um fenômeno consciente. Você vai lembrar desse fenômeno. Então ele passa pelo bulbo raquidiano, que é da nossa medula espinhal, e aqui então essa medula espinhal, ela vai ter o contato com os receptores da pele. Lembre lá do corpúsculo de Pacini, corpúsculo de Merkel, as terminações nervosas, que os senhores já devem ter estudado quando estudaram o sistema tegumentar. E aqui então, esses músculos, eles vão ter umas contrações involuntárias e vão fazer com que o pelo fique ereto na diminuição, tá? Quando a temperatura cair. Quando a temperatura aumentar, esses pelos eles vão ficar bem baixinhos lá, bem deitadinhos, tá? Vamos entender melhor como isso acontece. Aumento da temperatura corporal. Nossa temperatura aumentou. Os receptores da pele vão lá e informam o hipotálamo desse aumento. O que é que o hipotálamo vai fazer? Produção de suor. Por quê? Porque esse suor ele vai eliminar calor. Juntamente com o suor, elimina-se o calor. Vasodilatação, ou seja, os vasos sanguíneos eles ficam com o diâmetro maior. Então ele tem uma vasodilatação. Menor liberação de tiroxina. A tiroxina ela vai agir exatamente no metabolismo, por isso que ele tem uma liberação bem menor, ele libera bem menos tiroxina, porque ela mexe com o metabolismo. E vai liberar também o ADH, que é o hormônio antidiurético, que vai estar ligado ali, trabalhando ali com os rins, ligado diretamente à reabsorção de água. Então ele que vai liberar ou vai reter água. Então ele libera o ADH, que é o hormônio antidiurético. Quando a nossa temperatura corporal ela tem uma redução, ou seja, ela cai, ela fica fria, vamos dizer assim, então mesma coisa, receptores da pele, hipotálamo. O que é que o hipotálamo vai fazer? O contrário do que ele fez antes. Ele vai aqui ter uma menor produção de suor para reter o calor, ele vai te dar tremores. E por que você vai tremer, senhor? Porque exatamente o tremor, ele vem de movimentos de músculo. Movimento de músculo produz calor. Então ele é involuntário. O hipotálamo diz, olha, treme aí para produzir calor, que a nossa temperatura está muito baixa. Então por isso que você tem aqueles tremores que você não controla. Ali é uma ordem direta do hipotálamo para que isso aconteça. Piloereção, pilo vem de pelo, ereção vem de ficar duro. Então os pelos eles levantam, eles ficam eretos. Então essa piloereção também vem, aqueles arrepios, né? Que ocorre conosco quando estamos com frio. Aí aqui não tem vasodilatação, aqui tem vasoconstrição. Os vasos sanguíneos eles vão diminuir o seu diâmetro e vai ter uma maior liberação da tiroxina que age lá no metabolismo. Então assim ocorre quando cai a temperatura e quando também aumenta a nossa temperatura corporal. Então vasodilatação é isso aqui, quando o vaso ele fica com o diâmetro maior para cima, e a vasoconstrição é quando ele fica com diâmetro menor. E aí então nós temos como isolamento térmico os pelos, nas aves as penas, e em alguns animais ali que habitam um ambiente muito frio, a gordura corporal, que é o tecido, é um tecido conjuntivo, né, adiposo, ele também ali vai ser um isolante térmico. Aqui agora vamos passar para o sistema urinário, senhores. Nosso sistema urinário aqui é apresentado, um corpo feminino, tá? A veia cava inferior, que foi aquela veia que nós estudamos na aula passada, que os senhores viram, que ela que vai levar o sangue venoso, né, que é aquele sangue rico em gás carbônico, de volta ao coração para que ele seja oxigenado no pulmão.
Então ele vai passar aí próximo, também vai passar aí próximo à aorta. Quero que você verifique aqui os rins, ó. São dois, o tamanho de um grão de feijão, né? É parecido com um grão de feijão, de um tamanho aí variado e peso variado conforme homem e mulher. Esses aqui são os ureteres, a bexiga urinária e a uretra, que no homem e na mulher também são diferentes, nós vamos ver daqui a pouco. Ó, rins, ureteres, bexiga urinária e uretra. Também esse é o nosso sistema urinário. Qual a função do nosso sistema urinário? Ele vai ser responsável pela maior parte de nossa excreção. Não é toda a excreção, é pela maior parte. E por que não é toda? Porque ó, nós temos uma eliminação através das narinas e da boca, que é a eliminação de quê? De gás carbônico, dióxido de carbono. Nós temos uma outra eliminação de resíduos não aproveitados do sistema digestório, que é as fezes. Então ele não elimina toda, mas ele elimina boa parte dos produtos que precisam ser excretados do nosso corpo. A principal substância, então, que é excretada no sistema urinário humano é o CO2, que é o dióxido de carbono, e a amônia, que é o NH3, também conhecido como amoníaco, né? E essas substâncias elas são geradas como produto do nosso metabolismo, ou seja, das nossas atividades para produzir energia, para que a gente tenha então a nossa vida, a manutenção da nossa vida. E também de compostos nitrogenados, que são aqueles compostos ali formados pelos aminoácidos, que também vão ser precursores das proteínas, que nós estudamos no sistema digestório. Então aqui a gente tem o sistema urinário. Imaginem vocês que alguém corta a pele da sua barriga e tira essa pele da barriga, e aí você vai ter então essa visão. Ó, dois rins, aqui os ureteres, aqui a bexiga urinária e para cá a uretra, onde será eliminada. A unidade funcional dos rins são chamadas de néfrons. Nós vamos já verificar lá cada um. Então tá aqui, nós temos, para que você fixe isso, sistema urinário, nós temos o órgão chamado rins, e nós temos as vias urinárias, que é aquela que vai dar passagem à urina. Então nós temos os ureteres, a bexiga urinária que vai armazenar e a uretra que vai eliminar essa urina